Olá, amigos e amigas, companheiros que sujam a botina nessa lida pecuária. Tudo bem? Marcelo Comparini, da Potencial Consultoria Pecuária. Vocês aí que sujam a botina nessa lida pecuária. Então vamos lá, é um coice informativo sobre gestão, né? Falar um pouco sobre gestão, o que é uma das grandes conversas e grandes assuntos e grandes dicas e grandes afazeres que a gente tem dentro de uma fazenda, né? Então, não só de uma fazenda, mas de uma empresa tocando a fazenda como uma grande empresa que busca o lucro. Então, a gente falando, né, essa dica aqui hoje sobre essa parte de gestão, falando sobre a gestão global, né, que no nosso ponto de vista realmente é uma das grandes partes do grande todo da capacitação de uma fazenda que busca a lucratividade com a melhor sustentabilidade, ou melhor não, a melhor lucratividade com maior sustentabilidade, né? Esse é o grande ponto que devemos estar sempre buscando dentro da nossa empresa pecuária aí. Então, eu deixo uma pergunta aqui, nem deixo uma pergunta, quero começar com uma pequena provocação para vocês aí. Qual é o ponto de estrangulamento da lucratividade nas fazendas? Nosso ponto de vista, o que leva algumas fazendas a serem competitivas, lucrativas, produtivas, enquanto outras têm que fechar a porteira. Qual que é esse ponto? Qual que é esse estrangulamento? Qual que é essa diferença? Vários motivos podem ter ocorrido para que a fazenda B não suportasse os viés do mercado. Mas um dos principais motivos é a falta de gestão global com foco na capacitação da fazenda em primeiro lugar. E o que chamamos de gestão global, então? Sem simbolismos ou palavras da moda, né? Gestão global é se atentar a tudo que cerca a sua atividade pecuária. No horizonte distante, temos o mercado. Em um plano mais mediano de tempo, tem o próprio ciclo pecuário, que seja da cria ou da recria engorda, né? Então, esse ciclo vamos chamar de médio prazo. Ao longo, no horizonte mais distante, vamos colocar o mercado, né? O que podemos ver com isso. E no plano imediato tem a rotina diária da produção e da capacitação da fazenda. Então, isso tudo está dentro da gestão global. E a gestão global é você entender que você precisa de entender que acontece certas coisas na sua atividade pecuária e que isso precisa ser gerenciado, administrado, compilado dados, ajustado, planejado, orçado, executado, consertado e aprendido e voltar a realizar todo esse ciclo novamente. E por aí, etc, 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 etc. Fazendo, aprendendo, melhorando, fazendo novamente. Então, isto é uma gestão global, né? Resumindo novamente aqui, gestão global. No horizonte mais distante, temos quem? O mercado soberano. Em um plano mais médio, temos o tempo do próprio ciclo da pecuária, né? da atividade que está se exercendo naquela fazenda, naquela empresa rural. Cria, recria, engorda.
ciclo completo. Então cada um tem o seu tempo de maturação, de evolução, de entrega de resultados e por aí vai. E no imediato, então a gente tem a rotina diária de produção. E tudo isso aí nós temos que entender como uma gestão global. Para facilitar a didática, vamos dividir gestão global em duas: a gestão interna e a gestão externa. Interna, o que vem para a gente entender melhor o que é essa gestão interna, o que tem que ser olhado, observado numa gestão interna? É o que você precisa fazer, observar, gerenciar, medir, decidir da porteira para dentro. E o que isso impacta? Qual o grau de impacto que isso faz dentro do seu negócio? A gestão externa é, sem dúvida, às vezes a mais difícil para alguns, né? Para outros é o que dá maior prazer. É a parte que cai justo na comercialização, na negociação dos negócios, né? De insumos, da venda do gado. Isso quer dizer então que é o que acontece da porteira para fora. E isso realmente nós temos que também tomar um certo cuidado e observação, quer dizer, está dentro de uma grande observância nossa, né? Está no nosso campo de visão de gestão. Então, gestão, didaticamente falando, nós dividimos em duas: a externa e a interna. Não quer dizer que estão separadas, mas é só para facilitar o entendimento. Interna, tudo que você tem que gerir da porteira para dentro. Externa é a parte das negociações, das comercializações, do entendimento do mercado, né? De procurar entender o mercado, né? O mercado não é simples assim de se acertar, né? Falar que domina, né? Não é, às vezes é um burro chucro aí que não vai conseguir nem com uma, duas ou três repasse pôr esse bicho aí no lugar. Mas, né, temos que ir atrás disso aí para que possa entender essa visualização. Nós aqui da Potencial temos clientes muito bem resolvidos. Temos clientes que são excepcionais na parte de gestão externa. São aviões para vender, são tubarões, usando aquele jargão da TV, né, em negociação. Temos outros tipos de clientes que, vamos dizer assim, zootecnicamente, são fora da curva. Gostam dos dados internos da fazenda. Checam, acompanham seus índices zootécnicos, seus índices de custo, com um grau de acurácia e de observância muito grande. Veja que falei de seres externos e seres internos, tá certo? Ou seja, são unidirecionais. São bons em uma ou noutra coisa. E temos o cliente, né? Temos alguns que são o ser híbrido, o gestor completo, o entendimento dos dois lados da moeda. Esse ser híbrido consegue ter a gestão interna, a externa, então de um modo global, e leva isso com certa facilidade. Ele anda muito bem entre os dois olhares de gestão, tá certo? Então, ele consegue fazer essa gestão global.
de forma mais unificada. Mas esse tipo de cliente, esse tipo de gestor, esse ser híbrido, não enche uma mão às vezes na hora que nós vamos contar a quantidade deles aí, tá certo? Muitos têm facilidades e gostam mais de gestão interna, índices, dados que trazem a parte produtiva do negócio. Outros gostam mais da gestão externa, é o que briga no preço do bezerro, é o que gosta desse hau aí de comercialização, de cotações e tudo mais. E temos então, como eu falei, o ser híbrido, mais completo, que tem essa visão mais unificada, que gosta de ter as duas coisas. E isso realmente é um pouco mais difícil de se encontrar, é um ser um pouco mais raro de se encontrar esse gestor aí, tá? Mas o que quer deixar bem expresso aqui é o seguinte, que os externos e os seres internos, só para colocar uma apelidação na turma aí, não façam uma gestão bem sucedida de seus negócios. Eles tocam as suas fazendas no azul. Não quer dizer porque eles não conseguem enxergar, são mais unidirecionais, vamos colocar assim, que isso não deixe de impactar positivamente a sua forma de gestão e mesmo assim leve a sua empresa a ter bons resultados. O tchan do negócio, o tchan desse trem, é que o ser híbrido consegue uma lucratividade muito maior dentro da fazenda. É a vista que corre o horizonte e consegue observar isso aí num ângulo de 360 graus, né? Só para exemplificar essa unificação da visão de gestão interna e externa no global. Então, o ser híbrido, ele consegue, ele tem uma maior capacidade de deixar a sua fazenda em maior vantagem lucrativa e produtiva do que esse ser um pouco mais unidirecional, ok? Então, isso acontece, isso a gente vê acontecer em vários clientes nesses 20 anos aí que a gente trabalha com consultoria na parte de pecuária aí. Vou exemplificar melhor um pouco essa sistemática. Para entender, vamos pegar uma fazenda de cria, né? Essa sistemática de quê? Dessa visão interna, onde e quando usa-se, e da visão externa, onde e quando pode ser utilizada e por que a visão global. Vamos pegar uma fazenda de cria. Historicamente, esta atividade trazem margens ou trouxeram margens de lucro menor quando comparada a quem? A recria e engorda, ou até o próprio ciclo completo. Historicamente, é uma atividade com menor aporte de insumos. Se ela trazia menos margem, é fato que também ela recebia menos investimentos em insumos, correto? A venda do produto se resume em um preço quase que ditado, rezado pelo mercado no momento que ele era realizado. O valor do bezerro era muito difícil de se brigar, né? Ele já vinha meio que posto, meio que colocado. Ou seja, não necessita de muito jogo de cintura do vendedor ou do gestor que está fazendo a venda deste produto, no caso, o nosso bezerro.
essa venda, esse valor do mercado estava ligado à lei máxima do mercado, lei da oferta e procura. Tenho muito bezerro no mercado, tenho muita procura, ou tenho muito oferta de bezerro no mercado, o preço da mercadoria vai cair. Tem um aumento de procura do bezerro, consequentemente, o preço da mercadoria vai subir. Sendo assim, a atividade de cria, estou falando de porte comercial, né? Não estamos falando aqui de uma fazenda de leite, que é uma fazenda de cria, e também não estamos falando aqui do gado PO. Necessitava de uma gestão muito mais interna do que externa. Ela tinha que ter os olhos muito mais voltados para o próprio umbigo do que para fora da porteira, para que ela tivesse a condição de ser lucrativa. Tinha que ser muito mais manobrada de dentro da porteira, né, vendo seus índices zootécnicos, vendo seus custos, vendo seu fluxo de caixa, vendo a sua gestão de pessoas, né, vendo a própria capacitação ali da fazenda, vendo suas lotações, vendo a sua categorização de rebanho e por aí vai. Então ela tinha uma necessidade muito maior, né, o sanitário, disso aí, mortalidade, índices zootécnicos. Então ela precisava ter uma vista muito mais interna do que externa. Então o impacto de uma gestão externa, como ela não necessita de muito, não tinha muita necessidade de uso de insumos, era um salinho, né? Era o vermifugozinho. Com a entrada da IATF, deu um pouco essa modificada nessa visão aí, mas historicamente falando, ela é uma atividade comparada às outras em relação à entrada ao uso de insumos, que é muito menor. Então, tanto para o impacto então da gestão externa, tanto para uma gestão mal ou bem sucedida, mexeria muito pouco no resultado lucrativo dessa fazenda. Como é pouco insumo, a venda já estava pré-determinada, o gestor desta fazenda de cria, historicamente falando, somente para desenhar o processo, uma arquitetura para entendimento aqui, esse gestor teria que estar olhando muito mais para o umbigo do que para fora da porteira. Ele tinha uma maior facilidade. A gestão global dele quase que se resumia em 80% do que estava para dentro da porteira e 20% do mercado, né? O que está a visão externa, a gestão externa, o que está para fora da porteira. Mas vejamos agora uma fazenda de confinamento, por exemplo. É uma atividade que demanda uma gestão externa muito forte, pois está envolvido compra de vários insumos nutricionais, onde o gestor tem que ser muito ativo e conhecedor de safras, por exemplo, né? Épocas de safras, onde vai estar colocado no mercado, lei de oferta e procura, onde estará colocado no mercado uma maior quantidade daqueles nutrientes ou matéria-prima que ele necessita. Precisa ser conhecedor, por exemplo, de mercado futuro, de grãos, de gado. Não estou falando que a fazenda de cria, por exemplo, aquele gestor que a gente acabou de exemplificar, não tem a necessidade de conhecer isso, mas muito menos, né? Isso aqui representa para ele
uma grande parte, a compra de insumos nutricionais, a compra de insumos da sanidade do rebanho, né? Os insumos agronômicos, adubos, né? Fungicidas, herbicidas, para quem faz o seu próprio plantio de volumoso para abastecer o seu próprio confinamento. Olha como que isso começa a tomar uma proporção um tanto maior da gestão externa, né? Manutenção de maquinário, de infraestrutura. Rapaz, imagina a rede de água que esses caras têm, né? Dependendo do tamanho do confinamento. Então, a estrutura de maquinário, parque de máquinas, se tem, precisa ser mantido. Então, isso às vezes vai depender de quem? De contratação de turma terceirizada, serviço externo, tem que cotar. Então, olha só como que isso vai tomando a gestão externa, o que está para fora da porteira vai tomando mais tempo ou mais, percentualmente falando, mais território dentro da gestão global, quando comparamos com a nossa fazenda de cria histórica, tá certo? Mas outro ponto que pega dentro de uma fazenda dessa de confinamento, que é muito importante nas fazendas de recria e engorda, mesmo que às vezes em algumas dessas se utiliza uma menor quantidade de insumos para aumento de produção, né? Porque nós estamos falando da reposição, da compra do animal para engordar, para recriar e engordar, para ser confinado, e isso pode representar de 50% a 70% do custo da atividade. Presta atenção, tamanho que a gestão externa agora impacta a gestão global desta fazenda. Não estou falando que deve-se deixar de lado o índice zootécnico, o acompanhamento de ganho de peso, né? O índice de morbidade, mortalidade dentro do confinamento. Não estou falando isso. Pesar os animais, não é isso. Que seria a parte de gestão interna desta fazenda. Mas agora o global já começa a ficar mais repartido vamos colocar assim, em hemisférios mais ou menos iguais, tanto do externo quanto do interno, em parte de gestão, didaticamente falando novamente. Então, observem só como uma atolada na gestão externa dessa atividade pode acabar com toda uma previsão de lucratividade da mesma. E olha, moçada, se isso acontecer, às vezes, nem um 4x4, nem um traçadão, filipado, não vai dar conta de tirar essa lucratividade desse lameiro. Tá certo? Então, começa a ter, então, só para voltar ao comparativo, ao paralelo, melhor, né? Um comparativo, ao paralelo entre a fazenda de cria e essa de confinamento em relação à gestão global e à gestão interna e externa. Agora, onde a gente mostrou na fazenda de cria, tipo, 80% da gestão global teria que ser interna, aqui agora, nessa fazenda onde se utiliza mais insumos, onde o negócio funciona, né, impacta muito grande o custo, como a compra dos animais, ele tem que ser feito fora da fazenda, além porteira, começa a impactar então a gestão externa e a interna no global. Então, somente para vocês entenderem didaticamente o tanto que é importante ter a visão global do negócio e dividi-las para poder entender aonde você é melhor ou pior.
Então o que a gente quer deixar de dica nesse coice informativo aqui? E é o único pulo do gato existente na pecuária lucrativa brasileira, é a realizar uma ótima gestão global de sua atividade. Como dissemos, separamos os polos de gestão somente como forma didática de apresentação para vocês. E queríamos mostrar que, igual o nosso cérebro, cada hemisfério toma conta de uma coisa. No nosso cérebro, o hemisfério racional é o esquerdo e o emocional é o direito. Mas, para uma tomada de decisão, deve funcionar unificadamente, né, uma interação entre os dois hemisférios. Gestão global. Assim também deve ser essa gestão global que a gente está falando aqui. A gestão da fazenda, alguns gestores possuem maior facilidade em uma ou outra forma de gerir, ou de observar essa gestão global, ou de levar a sua forma de administração dentro da fazenda. Ou ele puxa mais para a interna, ou ele puxa mais para a externa. Mas para que eles possam atingir a alta performance, atingir o ser atingir o ser híbrido, e isso ser traduzido em lucratividade, com sustentabilidade, deve ocorrer entre as duas formas essa interação, unificando a visão do gestor de forma global. Mas isso aqui tudo nós estamos falando para quê? Para acontecer plenamente isso, você deve procurar melhorar, treinar, exercitar o hemisfério de gestão que torna o seu conjunto decisório mais frágil. Moçada, então fica essa dica aqui para vocês. O único pulo do gato existente na pecuária lucrativa e sustentável. Ela só é lucrativa se for sustentável. Da pecuária brasileira, realmente é a gestão global de sua fazenda. É a capacitação da sua fazenda. É a capacitação da fazenda que você assessora, que você assiste, que você presta consultoria, presta serviço. Então, é isso que nós devemos buscar. Então, foi com isso e dessa forma eu quero terminar esse coice aqui, essa dica desse coice informativo. Procure para que você possa ser esse ser híbrido de mais alta performance, onde o seu conjunto de decisão da sua gestão, veja qual é o hemisfério, se é o interno, se é o externo, qual é o hemisfério mais fraco, mais frágil, e exercite-o, trabalhe. Faça com que ele fique forte tanto quanto o outro. E aí, isso vai te tornar, e isso vai te deixar um gestor com uma visão, com poder de tomada de decisão muito mais ágil, muito mais forte, e aí a capacitação da fazenda começa a ter então os primeiros passos para galgar
a lucratividade com sustentabilidade. Moçada, um grande abraço. Nos vemos no próximo Coice Informativo. Em Té.